Nesse vídeo eu vou tratar com vocês quanto recebo e quanto vou receber de dividendos com 5.000 ações de Banco do Brasil em 2023. E também tratar aqui se o Lula pode prejudicar os lucros do Banco do Brasil e a performance na Bolsa de Valores. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Muita gente ainda tem dúvida quanto ao Banco do Brasil, principalmente por ser uma sociedade de economia mista que possui uma sensibilidade às falas e intenções do governo federal. Muita gente ficou assustada com essa queda nas ações, que inclusive teve uma recuperada, mas chegou a cair 9% nos últimos 5 dias. Eu falei dessa queda com mais detalhes, vou deixar um vídeo aqui no card, mas muita gente tem dúvida quanto ao governo, já que o Lula, antes de tomar posse como presidente da República, havia falado que o Banco do Brasil deveria ser enquadrado, que o Banco do Brasil não poderia lucrar como banco privado, porquanto o Banco do Brasil teria uma social que seria de promover o desenvolvimento através, teoricamente, de um crédito mais barato para o setor agrícola e industrial. De fato, estatutariamente, você encontra disposições que amparem essa pretensão do Lula. No entanto, nós sabemos que na prática, o Lula não tem capacidade de promover esse enquadramento, ao menos com o Banco do Brasil. Então ele realiza essas falas populistas, mas na prática sabemos que o Banco do Brasil tem performado muito bem, inclusive no governo do Lula, ele teve uma performance satisfatória. Só para você ter uma ideia, Banco do Brasil aqui, sem considerar reinvestimento de dividendos, teve ali uma alta de mais de 568%. Com reinvestimento de dividendos, essa alta foi de 5.000%. Esse foi o retorno que o acionista teve investindo vários e vários anos, pelo menos 20 anos, em Banco do Brasil. Portanto, no primeiro momento, eu não teria um temor exagerado com o Banco do Brasil no que toca a eventuais intervenções do Lula. Eu não diria o mesmo para a Petrobras, mas com o Banco do Brasil, a realidade é outra. Tanto isso é verdade que o Banco do Brasil, para o alívio de muitos, inclusive o meu, manteve o seu payout de 40% para o ano de 2023, já que o temor era o seguinte: o Lula provavelmente não vai pagar tantos dividendos, porque ele vive criticando dividendos, que seria apenas uma forma de enriquecimento de acionistas, quando na verdade a União sempre é o maior acionista de todos, mas enfim, muita gente acredita nesse discurso. Além desse payout mantido, tivemos uma definição, um cronograma de pagamento de provento, gerando uma comparação do Banco do Brasil, inclusive com fundos imobiliários. Por quê? Porque veja aqui esse cronograma de pagamento. Temos os pagamentos antecipados. Como assim, Luan? Esses pagamentos antecipados se referem a um pagamento geralmente de um juro sobre capital próprio antes da publicação daquele resultado. Então, por exemplo, antes da publicação dos resultados do primeiro trimestre de 2023, o banco vai lá e faz um anúncio no dia 24 de fevereiro, colocando como database dia 13 de março. Database é a data que você precisa ser dono das ações para receber esse provento. Data X é sempre um dia útil posterior, onde você não tem mais direito a receber o provento, e o pagamento no mesmo mês do anúncio. E assim sucessivamente. E aqui nós temos os pagamentos complementares, que são aqueles pagamentos que ocorrem após a publicação do resultado. Então temos aqui maio, em que o banco faz o pagamento em junho, agosto, novembro e depois fevereiro do ano que vem. Ou seja, sempre no pós-anúncio, geralmente no mesmo dia do anúncio dos resultados daquele período. No final das contas, você tem pelo menos 8 pagamentos ao ano com o Banco do Brasil, em datas distintas. Veja só, um pagamento no dia 31 de março, outro no dia 12 de junho, outro no dia 30 de junho, outro no dia 30 de agosto, 29 do 9, 30 do 11, 28 do 12 e depois um em fevereiro do ano que vem. E esse fluxo de pagamentos, com uma periodicidade tão pequena, considerando o padrão das ações brasileiras, torna o Banco do Brasil uma das empresas favoritas para uma carteira de dividendos, inclusive para a minha carteira, e é por isso que eu detenho 5.000 ações de Banco do Brasil. Não só por esse fluxo de pagamentos, como também pelo preço do banco. O banco chegou a dar uma recuperada aqui nas suas cotações, se aproximando novamente para R$40. Mas deixa eu te mostrar um detalhe. Aqui está o gráfico de cotação do Banco do Brasil. Veja aqui que essa região dos R$40 é uma região em que o banco chega nessa cotação e cai. Chega nessa cotação e cai. Aqui atrás isso acabou acontecendo também em 2022. Por que o banco cai nessa região de preços? Porque é considerado aqui uma região de resistência. O que é isso, Luan? Resistência. É uma região de preços
que no curto prazo os investidores mais vendem do que compram. E quando eu falo aqui investidores, estou falando dos estrangeiros, porque eles possuem mais de 20% de participação no Banco do Brasil, então eles fazem preço em Banco do Brasil. E os investidores estrangeiros não estão dispostos a pagar mais do que R$ 45 no presente momento em Banco do Brasil. É por isso que as ações caem. E o investidor de longo prazo, o que ele faz? Aproveitando essa especulação nas cotações. Ele compra nessas regiões aqui, com toda essa queda. Veja só, o banco chegou a 42, voltou aqui para 37 e começou a voltar aqui nas suas cotações. Ou seja, tem gente comprando aqui. E é importante que você aproveite esses momentos, que assim você acumula muito mais ações. Então imagina só, quem comprou aqui 5.000 ações a R$ 42. 5.000 ações a R$ 42, essa pessoa gastou R$ 210.000. Vamos supor que haja uma taxa de dividendo de 10%, meramente hipotética, essa pessoa vai receber R$ 21.000 por ano. Agora, se essa pessoa fez o mesmo aporte aqui nos 37,50, 5.000 ações vezes 37,50, e veja que o período é muito pequeno, não adianta você vir com historinha, inflação você não está considerando, pelo amor de Deus, estou falando aqui de um período de menos de 30 dias, fazendo com que você economize, se importando com o preço, considerando aqui 5.000 ações, mais de R$ 20.000 em menos de um mês. Por isso a necessidade de monitorar os preços sim das ações pagadoras de dividendos. E aqui eu tenho as mesmas 5.000 ações, tá? Pagando menos. E eu vou receber os mesmos dividendos. Agora, se eu comprar 210.000 a 37, eu vou ter mais ações. Veja só, 210.000 dividido por 37,50, 5.600 ações. Ou seja, o sujeito que aportou aqui com 210.000 comprou 5.000 ações. O sujeito que aportou aqui com menos de um mês de diferença acumulou 600 ações a mais. Como assim preço não importa? Principalmente pensando em dividendo. Não estou dizendo aqui que o preço é o que mais importa. Não é. O que mais importa são os aportes, o tamanho do aporte e o tempo. Mas, na fase de acumulação de ações, principalmente quando a bolsa de valores não está subindo ou está caindo, o preço importa muito, porque vai determinar o número de ações que você vai acumular, fazendo com que você consiga um enriquecimento invisível, que você vai acumulando um número de ações enorme, você não vê a cotação subindo, mas depois quando gerar ali um novo bull market, ou seja, um mercado de alta, você vai verificar que você ficou rico sem perceber. Portanto, não fique assustado com essas quedas, encare como uma oportunidade, principalmente porque o Banco do Brasil não perdeu fundamentos. Eu já falei sobre essa queda de novo, é naquele vídeo que eu deixei no card. Cabe ressaltar ainda que Banco do Brasil, mesmo apresentando um lucro de mais de 30 bilhões de reais no ano de 2022, prevê um lucro ainda maior para o ano de 2023, chegando a um guidance entre 33 bilhões a 37 bilhões. Ou seja, o banco vai continuar aumentando a sua lucratividade mesmo após um lucro recorde, se beneficiando, por exemplo, do agronegócio brasileiro, que vai crescer ainda mais no ano de 2023 em comparação com 2022. Os últimos proventos anunciados pelo banco foram justamente a remuneração complementar do quarto trimestre, ou seja, após a publicação do quarto trimestre, foram aqui 23 centavos de dividendos, mais 57 centavos brutos de JCP, isso dá 49 centavos líquidos, mas veja só, o banco, ele, até a data do pagamento, isso aqui é algo especial do Banco do Brasil, ele atualiza pela taxa Selic, isso é excelente, mantém o seu poder de compra entre a data do anúncio e a data do pagamento. Ainda o banco anunciou aqui a antecipação de JCP do primeiro trimestre de 2023, em que ele também realiza a atualização pela Selic. Essa antecipação será paga no dia 31 de março e este aqui já foi pago esse valor do quarto trimestre no dia 3 de março, ou seja, em apenas um mês, um volume enorme de dividendo. Em valores líquidos, você tem aí R$1,02 por ação em um mês. Se você multiplicar por 5.000 ações, isso daria aí por baixo R$5.110. E veja que interessante as nossas projeções para Banco do Brasil, considerando o guidance apresentado. Um lucro por ação projetado de R$11,50. Luan, o que é lucro por ação? É o lucro de 12 meses, no caso do ano de 2023, que você divide pelo número de ações. Você chega no LPA, seria de R$11,50 por ação, sendo até conservador. Dividendo por ação, aí no caso basta eu pegar esse valor e aplicar a taxa de 40%, que é o índice payout, daria R$4,60. Daria um yield projetado de 10,5%, isso a R$40, com preço teto de 46, PL projetado abaixo de 4 vezes lucro. E esse PL de 4 vezes lucro é muito raro. Veja só aqui na história do Banco do Brasil. Em anos anteriores, ele sempre negociou com PL acima de 7 vezes lucro, exceto em 2015 e em alguns outros momentos da história do mercado financeiro, como 2008, em que houve a crise subprime, momentos muito específicos. E hoje o banco está tendo lucros recordes, mesmo assim continua negociando um PL muito baixo, além também de uma relação preço a valor patrimonial muito abaixo do seu histórico de negociar próximo do valor patrimonial. Não bastasse isso, o banco tem o menor PL entre Bradesco, Itaú,
Santander e Banrisul. Só não tem a menor relação preço-valor patrimonial. Acontece que os resultados do Banco do Brasil são muito superiores ao do Banrisul. Em termos de dividend yield, Banco do Brasil sola todos esses outros bancos. Em termos de ROI, tem apresentado o melhor ROI, assim como crescimento de lucros e de receitas. Ou seja, acaba sendo o melhor banco entre eles e o mais barato também, exceto aqui na relação PVP do Banrisul. Mas do que adianta ter um PVP desse aqui e um ROI baixo de apenas 8%? A relação preço-valor patrimonial precisa ser lida junto com o ROI. Se o ROI for baixo, logo o PVP será baixo, o que não significa que a empresa necessariamente está barata. Ela está barata porque ela tem um ROI baixo, então está justificado esse indicador, o que não é o caso do Banco do Brasil. O preço teto do Banco do Brasil pela plataforma GF+, é bastante otimista. Por quê? Porque utiliza a taxa de desconto de apenas 6% do Bazin, por isso que chega a R$ 82,83, sendo que a projeção de dividendos da AGF é mais otimista que a minha, de R$ 4,97, então R$ 5,00 por ação pode acontecer sim, principalmente porque se o banco realmente lucrar 37 bilhões, isso daria um dividendo por ação de 5,15, um verdadeiro absurdo. E finalmente vamos conferir aqui quanto eu já recebi, quanto vou receber de proventos de Banco do Brasil em 2023. Aqui dentro do BTG Pactual, que eu deixo o link aqui na descrição, tem até calculadora de imposto de renda e várias outras ferramentas. Você pode ir aqui em histórico, proventos, e aqui tem o seu histórico de provento. Inclusive você pode baixar aqui a planilha, ou baixar, aqui está a minha planilha e veja só, aqui estão apenas os proventos que eu já recebi de Banco do Brasil. Eu recebi aqui no dia 3 de março R$ 2.437, mais R$ 1.177, mais R$ 69,20. Esse R$ 69,20 decorre da taxa Selic, por isso que se chama rendimento. Ou seja, recebi o quê? R$ 2.437,51 mais R$ 1.177,45 mais R$ 69,20, portanto, R$ 3.684,16. Só que falta ainda o valor do dia 31 de março, que é de 35 centavos brutos por ação, ou 29 centavos líquidos, que multiplica por 5.000 ações, dá 1.487, que somado com esse valor, logo vou receber exatamente 5.171,66 só a título de proventos de Banco do Brasil. E sabe qual foi meu custo de aquisição para acumular 5.000 ações de Banco do Brasil? Meu custo de aquisição foi de R$ 30,59. A posição atual é de quase R$ 200 mil, mas veja só quanto eu gastei para acumular essa posição. Então é R$ 30,59 vezes 5.000. Eu gastei R$ 152.950. Sem considerar aqui custos de corretagem, que arredondando daria 153 mil, vamos considerar então, 153 mil. Ou seja, o que nós temos só no mês de março? Se eu dividir o dividendo que eu vou receber em março pelo meu custo de aquisição, significa que esse mês vai me render 3,38% de Banco do Brasil, apenas um mês. O banco ainda vai fazer outros pagamentos, como eu falei para vocês nesse vídeo. Mas e o potencial que você pode ter de dividendos, Luan, no ano de 2023? Olha, se eu não comprar mais nenhuma ação, manter as minhas 5.000 ações, e se o banco de fato chegar a R$ 5,00 de proventos, pode chegar até mais, vamos considerar aqui R$ 5,00, simplesmente eu vou receber R$ 25 mil de proventos de Banco do Brasil no ano de 2023, que dividido por 153 mil, que é meu custo de aquisição, isso dá um dividend yield on cost de 16,33%, já pagos todos os impostos, já que os dividendos são isentos de imposto de renda e já que o JCP vem líquido na sua conta após desconto do imposto de renda. Fora, obviamente, a valorização que eu estou experimentando com o Banco do Brasil e a tendência de se valorizar ainda mais, porque como nós vimos, o banco continua barato tecnicamente, o que não significa que ele não pode continuar caindo. O interessante para o investidor é não fazer grandes aportes nesses preços atuais, porque a gente viu que é uma região de resistência, mas pequenos aportes sem problema nenhum, lembrando que não é recomendação, porque os pequenos aportes vão se diluindo ao longo do tempo, seu preço médio acaba se formando ao longo do tempo. Agora, grandes aportes fica difícil de suportar toda a perda temporária que você acaba tendo por ter um volume de capital investido num preço que não é tão interessante, além do fato de que você não vai receber tanto dividendo por ação assim, porque você acumulou menos ações. Eu trouxe aqui ainda projeções para vocês sobre quanto você deveria investir e ter a título de ações para ter uma renda de R$ 6.000 com o Banco do Brasil. E aí eu tracei 3 cenários aqui, quantidade de ações não se altera, então para chegar a R$ 6.000, dependendo do preço que você paga, tá vendo aqui? Você chega a um yield bem maior. Então se eu compro a 35, que é meu preço de novos aportes, meu yield vai para 13%. Se eu comprar 40, vai para 11%. Se eu comprar 42, vai para 11 aqui, bem próximo dos R$ 40, que é 11,5, e você tem que pagar mais caro, tá vendo? Aqui é 56 mil, aqui é 52 e aqui é 45. Mais um ponto interessante, como eu falei para vocês, sem considerar reinvestimento de dividendos, você teria aí um ganho de 560% pelo menos, contra uma inflação de 255% medida pelo IPCA. Mas ainda mais interessante, considerando que os atuais 150 e tantos mil reais que eu investi em Banco do Brasil equivalem
valeria lá em 2002, os últimos 20 anos, portanto, a R$ 44.000, vamos ver aqui uma simulação de R$ 44.000 investidos em Banco do Brasil desde março de 2002 até o corrente mês. E não vou colocar aqui nem aporte, vou deixar zerado, o que não é razoável, você iria aportando ao longo do tempo. Olha o patrimônio acumulado. R$ 540.000. Olha o poder do longo prazo. E olha aqui quantas ações eu teria acumulado. 13.860 ações. E aqui está a evolução dos dividendos. Aqui em 2006, durante o governo Lula, inclusive, eu teria recebido R$ 22.000 de proventos com o Banco do Brasil, investindo R$ 44.000. Ou seja, com apenas 3 a 4 anos, eu já teria um yield on cost de 50%. E aí o dividendo acabou caindo aqui no meio do caminho, mas 2019 voltou a pagar de novo esses 22.000, mantendo esse yield on cost de 50%. Aí veio a evolução em 2020, 2021 e a evolução de 2022 para quase R$ 70.000. Ou seja, o que teria acontecido aqui? O valor que eu recebi de provento em um ano foi superior ao valor que eu investi lá atrás. Ah, Lua, mas você não está considerando a inflação. Se você considerasse a inflação, seria equivalente a R$ 150.000, como você viu. Beleza. Se eu pegar aqui os 70.000 de provento e dividir por 150.000, que seria os 44.000 a tempos de hoje, ainda assim seu yield on cost seria de 50%. Me mostra um investimento que rende 50% num único ano, de forma segura, sendo sócio de uma empresa centenária, como é o caso do Banco do Brasil. Veja que isso aconteceu aqui em 2022 e aconteceu aqui atrás também, em alguns outros momentos aqui da história. Então não é desarrazoado pensar que eu posso chegar, por exemplo, a ter um yield on cost de 50%, o que significaria, a um preço de 150.000, aplicando uma taxa de 50%, eu receber R$ 75.000 no ano. Olha só que loucura. Não é impossível e isso depende, obviamente, do longo prazo, aportes e também comprando a bons preços. Lembrando que o dividendo que irei receber de no mínimo 25.000 já representa aí quase 20 salários mínimos brasileiros e uma renda mensal, se você dividir por 12, de R$ 2.083, R$ 2.100 por mês com o Banco do Brasil. Para muita gente isso aqui já significaria liberdade financeira. Não sei se é o seu caso, deixa aqui nos comentários. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe diversas aulas exclusivas, já temos 31 aulas acumuladas, você tem aulas sobre indicadores da análise fundamentalista, sobre estoques que colocamos na carteira, sobre a nossa carteira do 0 ao 100 mil, como fazer a gestão de risco da sua carteira, como vender put na prática, small caps promissoras que colocamos na nossa carteira, que estamos de olho. Você também tem acesso a lives exclusivas onde você pode tirar suas dúvidas comigo, ações que estão no meu radar, entender o que está acontecendo no mercado, dicas de como investir no exterior e aqui no Brasil e diversos outros conteúdos exclusivos. Para ter acesso ao associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Banco do Brasil? Qual a sua meta de ações com o Banco do Brasil? A minha meta é alcançar 10.000 ações. Pretendo alcançar essa meta em aproximadamente 2 anos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!